A paz do Senhor a todos. Quero aproveitar essa oportunidade que estamos em casa, aí aguardando aí as melhoras que estão por vir. Hoje uma noite fria e chuvosa aqui em Idaiolândia, na região aqui de Andeara, Votuporanga. Estamos gratos a Deus por tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado. E nesta noite maravilhosa que Deus nos concede, louvamos ao Senhor pelas tuas infinitas e benditas misericórdias. O Senhor é bom, né? E a sua misericórdia dura para sempre. A realidade é que vivemos tempos de termos confiança em Deus. É tempos de nós podermos confiar no nosso Deus verdadeiramente. Acreditarmos no Senhor para obtermos resultados, respostas, obtermos sucesso naquilo que pretendemos fazer. E mediante a palavra do Senhor, eu gostaria de nesta noite compartilhar com os irmãos uma passagem em 2 Crônicas, no capítulo de número 17, onde relata um feito que Josafá fez assim que ele assumiu o reino. Josafá, que é filho de Asa, assumiu o reino, passou a ser o rei de Judá. Nesta época estava dividido, havia o reino do norte, o reino do sul, havia Judá e Israel, e Asa era rei em Judá. E Asa veio a falecer e seu filho Josafá ocupou o seu lugar. Era uma hierarquia, já um costume, já era uma cultura da época. E assim, Josafá marcou um momento da sua história. Porque o que ele fez naquele início do seu reinado trouxe a ele benefícios lá na frente. Muitas vezes nós não entendemos algumas situações de nossas vidas e nós não entendemos algumas coisas que nos acontecem no momento presente e ficamos pensativos: será que compensa? Compensou? Será que não compensa? Mas nós temos que entender uma coisa: aquilo que acontece conosco hoje, aquilo que nós fazemos hoje, muitas vezes nós não vamos entender ou achar que teve algum proveito ou não, mas lá na frente, né, nós vamos ver os efeitos, né? O que acontece hoje em nossas vidas, muitas vezes nós não entendemos, mas lá na frente nós vamos entender o porquê às vezes acontecem algumas coisas, ou quando nós fazemos algumas coisas e achamos que não deveríamos fazer ou que não teve proveito nenhum. Mas Josafá, no capítulo 17 de 2 Crônicas, quando ele assume o reino, passa a ser o rei de Judá, Josafá faz algumas coisas interessantes. E isso que ele faz ali no início do seu reinado, mais na frente, ele vai receber ingratidão da parte de Deus. Porque o que ele fez, ele não fez para si. Ele não fez para si próprio, para o seu benefício, ou para a sua família somente, ou para ele em especial. Ele fez por ele e pelo povo. Olha o que diz a palavra do Senhor. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. Eles viviam, né, em separação. Havia aí um atrito, né, uma contenda entre Israel e Judá. Os reinos estavam divididos entre o reino do norte e o reino do sul. E então Josafá assume o reinado assim que seu pai descansa. E o que ele faz? Ele se prepara, ele se organiza, né? Ele lembra dos ensinamentos do seu pai, ele lembra daquilo que o seu pai deixou de exemplos, tanto bons como os ruins, e
trilha por uma situação de bons conselhos. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Então, as províncias que estavam em poder de seu pai, o que Josafá faz? Ele então se fortifica, né? Mas o mais interessante é as atitudes que ele tomou no sentido religioso, no sentido para com Deus, né? E o Senhor foi com Asa, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Balaíns. Então, ele já procura andar na direção de Deus, né? E o que ele faz? Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Israel estava vivendo num momento de idolatria, de desobediência, e Josafá põe o reino de Judá organizando não só as guarnições, mas também a vida espiritual do povo, né? E assim o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá e teve riquezas, glórias e abundância. Então, ele foi abençoado pelas atitudes que ele fez para com o povo. Ele não pensou só assim: agora eu sou rei, agora eu faço, agora eu desfaço, agora eu mando, agora eu desmando. Não. Ele procurou o benefício não só dele e da sua família, mas de todo Judá e das províncias que estavam na responsabilidade de Judá, na qual seu pai tinha adquirido nos tempos do seu reinado. Olha o que diz o verso 6, coisa interessante, né? E exaltou-se no seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. Olha que coisa maravilhosa, né? E ele exaltou em seu coração, né, em seguir os caminhos do Senhor, que está falando do Senhor nosso Deus, que está falando do Senhor Jesus, que está falando dos caminhos do Senhor Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? E exaltou em seu coração, né, em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. Esses altos e esses bosques eram, como se diz, cerimônias idólatras que o povo praticava, alguns costumes, cultuando alguns deuses pagãos, uma série de coisas que não estavam dentro do contexto da vontade de Deus. Então, ele retirou, ele mandou banir: olha, eu não quero essa idolatria dentro do nosso reinado. E com isso, né, Deus foi abençoando a Josafá, né? E ele se exaltou no seu coração em seguir os caminhos do Senhor. Ele colocou no seu coração, ele colocou na sua alma em seguir os caminhos do Senhor. E olha que coisa interessante, né? Então ele reúne alguns dos levitas, alguns dos profetas, alguns dos homens, né, que ele tinha ali, como Jonas, Adonias, né, Tobias e outros, né, para levar a palavra de Deus a todo aquele povo. Olha que coisa interessante. Então ele reúne esses homens que tinham, né, com Obadias, Zacarias, que estavam ali servindo ao rei, porque o rei sempre teve sob assim o seu comando profetas, né? Teve mestres, tinha conselheiros, tinha anciões, homens de respeito. E ele então pega esses homens e coloca esses homens para levar a palavra de Deus a todo Judá e a toda a província que estava sob custódia do rei. E olha o que diz o nome: e ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa gloriosa. Pegou-se o livro da lei, a palavra de Deus, digamos assim, seria a Bíblia da época, né? A Torá,
aquilo que já tinha sido escrito, que eles tinham como a lei do Senhor, o livro do Senhor, e pegaram o livro da lei do Senhor e rodearam todas as cidades de Judá e ensinaram entre o povo. Ensinou entre o povo. Olha que coisa. Levou a palavra de Deus. Irmãos, quão formosos são os pés daqueles que levam a palavra de Deus. Aquele que leva a palavra de Deus, aquele que leva uma palavra de conforto, de auxílio, né? Uma palavra que possa falar ao coração, trazer uma esperança, trazer um dia melhor, trazer uma cura, talvez espiritual, física ou mental, ou seja, tenha certeza que Deus vai te recompensar, tenha certeza que Deus vai estar contigo. Muitas vezes não é fácil, mas siga o exemplo de Josafá. Josafá faz isso, reúne aqueles que estavam com ele e vão levar a palavra de Deus àquele povo. Então eles ensinaram em todo Judá e levaram consigo o livro da lei, verso 9 de 2 Crônicas, capítulo 17. Coisa maravilhosa. E tudo isso que Josafá, junto com os seus, fizeram, é como a palavra de Deus nos diz, né? Há um memorial diante de Deus, e todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Isso quer dizer, diante de Deus estão relatados, escritos e desvendado tudo aquilo que nós fazemos, ou bom ou ruim, ou para o bem ou para o mal, estão diante do Senhor. Então, o que acontece? Deus está atento a todas as coisas. E no verso 10 diz assim: e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em roda de Judá e não guerrearam contra Josafá. Então houve ali um temor, as pessoas ficaram atentas, porque Josafá não se engrandeceu quando ocupou o trono do rei. Josafá não se engrandeceu porque agora ele era rei, agora ele tinha poder, agora ele mandava e desmandava, agora os decretos seriam determinados por ele. Não, Josafá pôs-se a buscar ao Senhor e exaltou em seu coração em seguir os caminhos do Senhor, em seguir os caminhos da palavra do Senhor. Tanto é que ele levou a toda aquela província os ensinamentos do Senhor, levou todo aquilo que ele adquiriu. Coisa maravilhosa é quando nós buscamos a presença do Senhor e contribuímos com o reino de Deus, quando nós levamos a mensagem. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 50, verso 4, nos diz, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor Jeová nos deu uma língua erudita para ao seu tempo falar uma palavra boa ao que está cansado, abatido, oprimido. Então o Senhor Jeová nos deu uma língua erudita. Isso quer dizer, o Senhor Jeová nos deu a graça de levarmos uma palavra boa ao que está cansado, abatido, oprimido, que está derrotado. Então isto Deus tem dado a cada um de nós. E quando nós contribuímos ou repartimos esta palavra, essa dádiva de Deus a estas pessoas, e elas recebem, são agraciadas e recebem bênçãos, Deus vai nos recompensar. Parece que o que nós estamos fazendo ou tentando fazer não está dando fruto, não está dando resultado. Parece que eu estou perdendo meu tempo, porque eu prego aqui, que eu prego ali, porque eu cuido de uma igreja aqui, porque eu sirvo numa igreja lá. Parece que eu não estou vendo fruto, não estou vendo resultado. Mas não, tudo está diante de Deus, né? Tudo está memorizado diante de Deus. E na hora certa, no momento certo, Deus vai entrar com uma providência, vai agir na sua vida por aquilo que você também tem apresentado a Deus. Então nós vemos que o temor veio sobre todo o povo de Judá, porque agora eles estavam sendo instruídos segundo a lei do Senhor, como diz a palavra do Senhor no verso 9, né? Eles estavam sendo instruídos
pela lei do Senhor. Então Josafá toma essa atitude, e com isso Deus faz que o povo lhe retribua, o povo leva a ele presentes, o povo elogia o próprio Josafá. Mas o mais interessante de tudo isso, que Josafá recebe na retribuição daquilo que ele vem a fazer, nós vamos ver lá no capítulo 20 de 2 Crônicas. Então Josafá preparou o povo, levou uma palavra de conforto, de esperança, ensinou a lei do Senhor, fez segundo o que ensinara seu pai, tirou aquilo que não agradava a Deus do meio do povo, os postes ídolos, os balaíns, que eram as idolatrias, as oferendas aos deuses, às deusas que haviam na época, né? E sucessivamente, porque não agradava a Deus, e o povo foi abençoado. Mas você sabe, nós sabemos, sempre que nós procuramos fazer o bem, parece que sempre tem alguém que quer nos atrapalhar, alguém parece que não se contenta, algumas pessoas, infelizmente, se levantam, a gente sofre alguns importunos, mas Deus está sempre atento àquele que faz o bem. Aí o que acontece? Josafá está vivendo a sua vida, cuidando do seu reino, cuidando do seu povo, instruindo o seu povo no caminho que deve seguir, segundo a lei do Senhor, segundo a palavra do Senhor, apresentando dia após dia, em regiões, locais diferentes, a lei do Senhor. Mas um certo dia, Josafá está tranquilamente ali no seu reino, desfrutando do que ele estava também ali fazendo, e recebe uma notícia. A Bíblia diz em 2 Crônicas, no capítulo 20, nós vamos ser breve aqui, não vamos entrar em muitos detalhes, que sucedeu que depois disso os moradores de Moabe, os moradores os amonitas, os moabitas, os amonitas, resolveram se juntar para vir guerrear contra Josafá. Então Josafá estava ali vivendo a sua vida, cuidando do seu reino, levando as instruções segundo a palavra de Deus, fazendo o que era lícito, e de repente algumas nações vizinhas resolvem se juntar, se aliar para guerrear contra Josafá. Meu irmão, preste atenção. O interessante é que Josafá já vinha lá atrás fazendo bem. Não desprezou as coisas do Senhor, tirou aquilo que era idolatria, aquilo que era cultos a deuses pagãos, e apresentou a lei do Senhor. Recebeu os benefícios como a própria gentileza do seu povo, mas agora Josafá está sofrendo uma ameaça. Josafá agora está passando por um momento de medo. A Bíblia diz que ele chega a ter medo. Olha o que diz a palavra. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão. E a Bíblia diz que, no verso 3, então Josafá temeu, ele teve medo, ele se preocupou, porque não era só ele, era uma província, era uma família, era um reinado, eram muitas pessoas. Ele temeu. E esse temor, esse sentido desse medo,
às vezes a gente acha que não devemos ter medo, mas esse medo que ele sentiu foi bom, porque ele se sentiu sem condições. Apesar dele ter organizado o seu reino, colocado guarnições, fortificado a sua guarda, ensinado, mas ele temeu, porque o que chegou ao conhecimento dele é que as tribos que se reuniam eram muito numerosas e estavam fortemente armadas. Então temeu Josafá e pôs-se a buscar ao Senhor. Aí ele foi buscar ao Senhor. Como Josafá ali atrás, assim que assumiu o reinado, ele fez o que agradara a Deus, ele fez o que foi bom aos olhos de Deus, ele seguiu aos caminhos, exaltou em seu coração e seguir os caminhos do Senhor e levar a palavra do Senhor àquele povo, àquela província de Judá. Isso automaticamente alegrou o coração de Deus. E vendo agora Josafá a sua situação de risco, vendo que os inimigos eram fortes, que os inimigos estavam fortemente armados e que era um número grande de homens de guerra para vir contra ele, ele temeu. E esse temor que Josafá sentiu lhe fez bem, porque ele foi buscar socorro, e foi buscar socorro no lugar certo. O nosso socorro é bem presente na hora da angústia, quando nós buscamos o Senhor, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. O nosso Senhor, o nosso Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E o nosso socorro vem do Senhor. Por isso que os salmistas, nos seus diversos salmos, apresentam o Senhor como nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aquele que tem o Senhor, o Deus de Israel como seu Senhor, ele não se abala. Como diz o salmista, assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim está o Senhor à roda do seu povo. Louvado seja Deus. Então Josafá pôs-se a buscar ao Senhor. E o que ele faz? Aí ele praticamente, quando ele busca o Senhor, que ele se põe a buscar o Senhor, automaticamente ele já entra numa questão de buscar a Deus. Ele vai buscar o seu socorro em Deus. O que ele faz? Ele vai apregoar um jejum em todo Judá. E todo Judá se reuniu na casa do Senhor, no templo do Senhor. E eles foram, segundo a Bíblia, eles foram para a congregação de Judá, na casa do Senhor. E os que não puderam entrar ficaram de fora. E ele apregou um jejum e determinou: nós vamos orar, nós vamos buscar ao Senhor. E vocês já ouviram que o Senhor é bom, vocês já aprenderam, porque os nossos sacerdotes, os nossos conselheiros levaram a palavra de Deus até vocês. Assim que assumiu o reino, foi levado. Então Josafá convida o povo agora para buscar ao Senhor. E o que eles fazem? Entram numa campanha de jejum, entram numa campanha de oração, aleluias, e vão buscar ao Senhor. E começam a orar. Tanto é que nesse trecho de 2 Crônicas capítulo 20, se descreve a oração que Josafá fez. E dentro dessa oração ele apresenta o problema a Deus. Ele se explica a Deus: olha, Senhor, vem vindo contra nós aí uma grande multidão, numerosa e fortemente armada, a ponto de Josafá dizer em sua oração que não havia forças perante aquela multidão, que não havia forças em Josafá e nem no seu exército para combater aquela multidão. E agora depois ele fala, ele conversa com Deus, ele mantém aquela oração que é um diálogo com Deus. Quando nós oramos, nós conversamos, dialogamos com Deus. E o diálogo é sempre assim: um fala, o outro ouve. Um responde e o outro fala, e vice-versa. Então ele começa a dizer, olha o que ele diz,
no verso 8 de 2 Crônicas, capítulo 20. E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo. Ele já está no processo de oração. O povo de Judá, o povo que está sob a tutela do rei Josafá, está instruído. Foi levado a eles a lei do Senhor, o livro com a lei do Senhor. Então eles tinham confiança naquele que eles estavam buscando. E diz, né? E ele diz na sua oração: ó Senhor, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Ele está falando com Deus. Nós nos apresentaremos nessa casa, que é a casa de oração, que é a congregação de Judá, que é o local de prestar culto a Deus. Aleluias! Louvado seja Deus! Pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. É a oração de Josafá. A convicção daquele templo que foi levantado, aquela congregação que foi levantada, foi ali determinado que o Senhor estaria naquela casa. E que se eles sofressem qualquer tipo de peste, fome, perseguição, que fosse doença, que fosse perseguições físicas ou verbais, eles não iriam contra-atacar, mas sim buscariam a Deus em oração. E o Senhor nos ouviria e nos livraria. Aleluia. Então ele tinha essa convicção, mas ele começou fazendo da maneira certa. Ele começou organizando-se e buscando ao Senhor e apresentando o Senhor e a sua lei ao povo. E agora eles se reúnem na congregação, se reúnem na igreja, no templo, e vão buscar ao Senhor. E ele fala na sua oração: Senhor, né, tu sabes que nós edificamos uma casa, uma igreja, uma congregação, e o seu nome está posto aqui. E aqui o Senhor fez a nós muitas promessas. Se algum mal, peste ou fome, perseguições viessem contra nós, nós nos apresentaríamos diante de ti, nesta casa ou na sua casa, e clamaremos a ti, e o Senhor nos ouvirá e nos livrará. Então, quando eles construíram o templo, e quando eles inauguraram o templo, digamos assim, eles apresentaram ao Senhor, e ali seria um lugar de refúgio, um local para se refugiar e buscar a Deus, porque os inimigos eram fortes, bem armados, numerosos, e ele mesmo diz na sua oração que perante eles não havia força, perante aqueles inimigos. E Josafá vai descrevendo a sua oração: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse a Israel, quando vieram à terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão apago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizesse herdar. Então, eles estavam dentro daquilo que Deus tinha dado a eles. E agora eles vêm contra Josafá. E Josafá, na sua oração, no seu temor e na sua preocupação, ele diz: ah, Deus nosso, porventura não o julgará? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele deixou bem claro: Deus, nós não temos, eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver, eu não sei como vou sair dessa, eu não sei como vou resolver essa situação, Senhor. Não há forças, não há condições, eu não tenho requisitos para superar esse momento. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda nessa noite, é nesse momento que você se sente só, que você não vê forças, que você não vê um atalho, que você não vê uma esperança, é o momento de se entregar a Deus e esperar nele que ele vai entrar com a providência, porque ele é Deus. Aleluias. E ele diz: ó, diante dessa grande multidão, eu não sei o que eu vou fazer. Mas porém, Senhor,
os nossos olhos estão postos em Ti. Porém, o nosso coração está voltado para o Senhor. Irmãos, vocês lembram de Pedro? Quando Pedro estava naquela embarcação e de repente vem uma tempestade e o barco está à deriva e Jesus Cristo aparece e Pedro, os discípulos se assustam e Pedro fala: Senhor, se é Tu mesmo que está aí, que eu vá encontrar com o Senhor andando pelas águas. E Jesus diz: venha, Pedro. Interessante, irmãos, que quando Pedro estava olhando para Jesus, quando Pedro estava fitando seus olhos em Jesus, ele foi andando. Mas diz que um vento, uma brisa bateu e distraiu a Pedro. E Pedro olhou para o lado. E a partir do momento que ele tirou os olhos de Jesus, a partir do momento que ele tirou o foco de Jesus, ele começou a se afundar. E é assim com todos, é assim com o ser humano. A partir do momento que ele começa a desviar o foco de Jesus, a partir do momento que ele começa a tirar os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Mas a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, e Jesus estende as mãos e salva Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que muitos estão afundando, é por isso que muitos estão caindo, porque estão perdendo o foco de Jesus, estão tirando a visão, o olhar, não estão fitando mais o olhar na cruz do Calvário, naquilo que Deus determinou. Louvado seja Deus. E ele diz: os nossos olhos estão postos em Ti. Então, meu irmão, minha irmã, diante dessa palavra, você que já ouviu a palavra de Deus, você que já leu, você que já foi instruído, você que já recebeu orações, profecias talvez, visões e revelações, não tire os olhos de Jesus não. Continua com seus olhos postos em Jesus. Porque só Ele pode entrar com providência e te tirar dessa situação. Só Ele pode mover as águas ao seu favor. Só Ele pode quebrar o laço. Só Ele pode verdadeiramente te abençoar. E diz a palavra do Senhor que todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então todos estavam envolvidos naquele momento de buscar ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para a cruz do Calvário. A Bíblia nos diz, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho de Deus seja levantado, e todo que olhar para ele e crer não perecerá. Todo que crer não perecerá, será salvo. Aleluia. Será abençoado. Porque quando Moisés levantou a serpente no deserto, foi porque o povo murmurava, o povo pecava, e as serpentes vinham e picavam o povo começava a inchar e roxear e morria. Aí o povo foi falar: Moisés, nos ajuda, nos socorre. E Moisés foi e orou a Deus, fez como Josafá, orou a Deus: Senhor, o que eu vou fazer? As serpentes estão picando esse povo, eu sei que eles estão desobedecendo, que eles estão pecando, fazendo tantas coisas, mas o que eu faço? O que Deus fala? Moisés, constrói uma serpente de metal, enrola numa haste de metal e coloca no meio do arraial, no meio do arraial onde está o povo. Assim Moisés o faz, e Deus fala: e todo aquele que for picado pela serpente, que corra e olhe para a serpente de bronze lá, que está no centro do arraial, e aquele que correr e olhar será curado. Meu irmão, Jesus traz cura, cura espiritual, cura física, cura mental. E Jesus é comparado com a serpente. Quando a palavra de Deus nos diz que assim como Moisés levantou a serpente,
Importa que o Filho do Homem seja levantado. A partir do momento que Jesus foi levantado na cruz do Calvário, e nós cremos e olhamos para essa cruz, no sentido de que ela nos trará a bênção, nós seremos salvos, seremos curados. Aleluias. E todo Judá estava ali. Eu não vou prosseguir, eu vou parar por aqui, mas os irmãos sabem que de repente, no meio daquela oração, daquele temor, daquela busca, daquele jejum, da reunião, eles foram para a igreja, não foi para brincar não, não foi para ouvir louvor ou para brincar de cantor não, ou de pregador, eles foram para buscar ao Senhor. Estavam todos orando em jejum, estavam todos determinados: ou o Senhor nos socorre ou nós padecemos. O próprio Josafá disse: não temos força perante essa grande multidão, não sei o que fazer. Então está na hora, meu irmão, se está difícil, não sabe o que vai fazer, não sabe como vai resolver, busca o Senhor, mas ore, derrame a sua alma na presença do Senhor, acredite que Ele possa fazer, que Deus vai fazer o que você não pode fazer, Deus vai resolver o que você não pode resolver, Deus vai aonde você não pode ir. Shanai Chode Komanas, aleluias, é esse o Deus que servimos. Está difícil? Faça que nem Josafá. Fale para Deus: Deus, eu não tenho como resolver, eu não tenho como fazer, eu não tenho força, eu não tenho ânimo, eu não tenho solução. Se derrame na presença do Senhor, porque todo Judá, mulheres, homens, anciões, crianças foram para a igreja, em jejum e oração. E Josafá já tinha lá atrás exaltado o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, aplicado o seu coração em ensinar o povo a lei, a palavra do Senhor. Será que Deus iria agora decepcioná-lo? Será que agora, nesse momento de dificuldade, que ele não tinha como fazer, não tinha como resolver, ele não ia sair dessa? Nosso Deus é um Deus de misericórdia, e a Bíblia diz que então Deus providenciou tudo. Levantou um profeta, porque, irmão, o profeta vai se levantar onde tem oração, onde tem consagração. O profeta vai se levantar aonde verdadeiramente se busca Deus em espírito e em verdade. O profeta vai se manifestar onde verdadeiramente há povo de Deus, onde verdadeiramente há o Espírito Santo de Deus. O profeta vai se manifestar e vai trazer a palavra da vitória, aonde verdadeiramente os corações estão dilacerados, contritos, buscando a Deus. E aí o profeta trouxe a mensagem divina. Não se preocupa não, Josafá, essa peleja não é sua não, essa peleja é de Deus. E nós não ouvimos mais isso, né? Nós não estamos ouvindo mais, né? Mas, meu irmão, que nesta noite, diante desta palavra que já estamos encerrando, você possa entender que aquilo que você está fazendo hoje, aquilo que você está passando hoje, como cristão, como crente, você não vai entender. Mas amanhã, mais tarde, lá na frente, você vai entender. Foi o que aconteceu com Josafá. Fez tudo aquilo lá no começo. Talvez algumas pessoas criticou, mas para com isso, essa coisa do seu pai, isso é coisa, né? Esse negócio de Deus, de crente, de Bíblia, deixa isso para lá. Não, ele fez aquilo que ele aprendeu segundo a lei do Senhor, e propôs no seu coração em seguir os caminhos do Senhor. Aí quando veio a tempestade, quando veio os inimigos, quando ele se viu acuado, sem solução, sem ter o que fazer, Deus então se manifestou e abençoou a Josafá. A história muitos de vocês já conhecem, né? Deus entrou com o livramento, Deus entrou com a providência, e Josafá acabou abençoado. Meu irmão, acredite que só Deus pode resolver. Se você não pode, se você não tem, se você não sabe, se você não entende, entregue nas mãos do Senhor, porque Deus vai te dar a vitória. Amém? Que Deus abençoe a todos nesta
noite, que o nome do Senhor seja glorificado de uma maneira especial, e assim que Deus nos der outra oportunidade, estaremos aí meditando um pouquinho na palavra do Senhor, segundo aquilo que Deus colocar em nosso coração. Louvado seja Deus. Já estamos aqui há mais de meia hora, louvado seja Deus, falando do amor de Deus. Que Deus abençoe os nossos irmãos, né? Nosso irmão Tiago Naia, lá em Gastão Mirigal, nosso irmão pastor Júlio Ferreira, lá de Santa Bárbara do Oeste. Que Deus abençoe esse querido pastor, e logo estarei aí em Santa Bárbara aí, e a gente estará passando por aí para ver o nosso pastor. Que Deus abençoe. Nós já estamos encerrando, mas eu gostaria ainda de fazer uma oração, abençoar a sua vida, a sua família, a todos vocês, e que o nome do Senhor será glorificado. Mas não se esqueça, busque em Deus o que você precisa, mas acredite, porque com Jesus é assim, meu irmão, ou você acredita e pega, ou você duvide lá, mas acredite e pegue a bênção em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome santo e bendito de Jesus, ó Pai, muito obrigado por esta palavra, por esse momento que o Senhor colocou em meu coração de fazer trazer esta palavra, contribuir com as pessoas que estão nos ouvindo, que as tuas ricas bênçãos sejam sobre a vida de cada um. Abençoa, Senhor, os teus servos, abençoa, Senhor, essas famílias, concedendo a vitória, assim como concedeu a vitória a Josafá, por tudo aquilo que ele também procurou no Senhor. Abençoa esses irmãos, essas irmãs que acreditam no seu poder. Se houver alguém fraco, desanimado, abatido, que o Senhor possa fortalecer nessa noite. Se houver alguém doente, que o Senhor possa curar em nome de Jesus. Pai, é assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Fique com Deus. Amém.